falhar por meio do povo ali, esse povo começou a quebrar as alianças que eles tinham com o Senhor. E aí isso começou a repercutir na família. Então, o que ele está falando em Malaquias, quando você pega 3 e Malaquias 4? Ele fala o seguinte: quando o povo começa a quebrar as alianças, os pactos que eles faziam com o Senhor, de buscar o Senhor, de orar, de ter relacionamento com Deus, quando eles quebraram isso, isso começou a repercutir dentro da casa deles. E o que isso nos mostra? Que se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver uma vida de busca pelo Senhor, isso vai refletir no meu relacionamento para com o meu marido, ou do meu marido para comigo, ou na vida dos nossos filhos. Porque são alianças que a gente faz. Então, uma vez que eu não busco a presença do Senhor, você vai lá para Malaquias 2, 10, e depois você desce lá para o 3, para o 4, capítulo 4, você vai ver que ele fala sobre isso. Toda quebra de alianças tem uma repercussão dentro dos nossos lares. Agora, olha que interessante. Às vezes eu posso brigar com meu marido dentro de casa e achar que somos só nós dois. Que a consequência que eu vou colher pela briga com meu marido é só dentro da minha casa, mas não. Uma vez que eu começo a minar a aliança que eu tenho com ele dentro da minha casa, isso começa a extravasar para fora. Começa a repercutir na nação. Eu não sei se vocês notam, mas às vezes tem famílias que moram vizinhos, moram próximos, um briga com o outro, daqui a pouco você descobre que o outro vizinho também, o outro começa a brigar ali, começa a trazer confusão. São espíritos que começam a agir, tentando trazer destruição nos lares. Onde que eu interrompo isso? Com a minha vida de oração e com o meu relacionamento com o meu marido. Então, quando a gente constrói e quando a gente está firmado no nosso tempo com o Senhor, é isso que vai manter o nosso relacionamento saudável. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada-se temor. O temor é que nos faz respeitar e honrar. O temor é que me leva a respeitar o meu marido, porque eu entendo que a palavra de Deus fala. Então, você pode, todo casal que vem para nós, para que a gente faça um aconselhamento, a primeira pergunta ou a segunda, porque a primeira pergunta que a gente faz é: quando foi o seu novo nascimento? Por quê? Uma vez fomos aconselhar um casal, eles estavam brigando de violência doméstica. E aí o que aconteceu? Na hora a gente conversando, ele era um oriental, não falava com brasileiros, então por isso que veio para nós. E aí eu não podia falar, então eu tinha que botar minha mão na boca e falar para ele: pergunta tal coisa, pergunta tal coisa. O Tito foi conversando, porque era alguém muito radical. E eu lembro que quando a gente estava ali, o Tito falando com ele, eu comecei a perguntar: Espírito Santo, o que está acontecendo? Aí eu ouvi assim: pergunta para ele como foi o novo nascimento. O que eu quero dizer? Tudo isso que serve para nós, serve para vocês também. Avaliarem como foi o novo nascimento de vocês. E aí a gente descobriu que o rapaz não tinha nem nascido de novo. Então ali naquele momento a gente orou, a vida do rapaz foi transformada. Para vocês verem como tem a ver com a nossa vida, a nossa individualidade com o Senhor. Segundo ponto que a gente pergunta é o que eu comentei: como anda o seu relacionamento com Deus? Porque o nosso relacionamento com o Senhor interfere no meu relacionamento com Ele. Entende? Se eu não busco o Senhor, eu não vou buscar construir o meu relacionamento como família. Tá bom? Então, depois vocês podem ler em casa Malaquias 2, 3, 4. Gente, o livro de Malaquias é curto. Eu li pela manhã, capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, dá para você ler em casa. Tá bom? Por quê? Porque ele fala muito da fidelidade ao Senhor, a fidelidade da gente caminhar juntos e andar nos caminhos do Senhor, tá? Ti, quer falar? Eu acho interessante quando a gente está falando desse caso de buscar Deus, porque assim, geralmente, quando um casal está brigando em dificuldade, eles estão com falha na sua busca com Deus, individual. Porque a gente acredita assim, ninguém é perfeito, de novo, toda hora eu vou falar que ninguém é perfeito, senão vocês vão achar que Deus está usando os perfeitos. Não, todo mundo é imperfeito. Mas na nossa imperfeição, a gente precisa fazer a nossa parte o melhor que pode. Orar, ler a Bíblia, porque à medida que a gente vai orando e lendo a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai nos convencendo. Por exemplo, eu falo alguma coisa que a Paula não gosta, eu sei quando ela não gosta, mas às vezes não, mas aqui dentro alguma coisa me incomoda.
Incomoda ou não incomoda aqui dentro? Você fala, meu Deus, acho que eu falei alguma coisa que eu não devia. Não, acho que nós temos certeza. Porque o Espírito Santo de Deus está incomodando. Quando a Paula falou que essa pessoa não tinha um novo nascimento, é porque ele foi chegando na igreja, foi gostando, foi ficando. E a gente perguntou, você fez a oração para receber o Senhor Jesus no seu coração? Ele falou, eu fiz. Mas você pediu perdão dos seus pecados? Ele, não. Eu falei, não, você... Porque assim, por que você recebe o Senhor como Salvador? Porque você reconhece que você é um pecador e você precisa pedir perdão dos seus pecados. Então, existem algumas coisas que a gente precisa falar do básico, tá bom? Agora, o que é o mais interessante nessas alianças, Deus, Ele nos formou e Ele estava na nossa aliança. Quando a gente casou, Deus estava presente na nossa aliança. Né? Então, rapidamente, assim, a gente tem bastante coisa para abordar, mas quando a gente fala, por exemplo, do papel do homem, né? Então, é legal porque eu estou vendo muitos casais aqui, né? Tem lugar que a gente vai e a maior parte é tudo mulher, né? Tem pouco homem, mas aqui tem casais. Mas o que eu acho interessante é, Deus lá em Gênesis 1, Gênesis 2, Ele deu dois mandamentos só para o homem: proteger e cultivar, né? O homem fez o quê? Cultivou, cuidou do jardim, deu nome dos animais, fez tudo, ou seja, nós trabalhando, a gente estava trabalhando. Só que Ele deu um segundo mandamento, que era? Proteger. E o homem não protegeu. Adão cuidou de tudo, mas não protegeu. Tanto não protegeu que a serpente entrou e ficou conversando com a Eva. Entende? Então, às vezes os maridos falam, não, eu estou tendo bastante tempo no meu trabalho, estou muito ocupado, essa parte de orar, cuidar dos filhos, eu deixo com minha esposa. Você está errado. A tua incumbência não foi deixar nada para a esposa. A tua incumbência é proteger a sua casa, é proteger a sua esposa, é proteger os seus filhos, é orar pelos seus filhos. A sua esposa pode orar quanto for, glória a Deus se ela ora. Mas você, homem, você é o protetor. Deus deu autoridade para você. Deus não deu autoridade porque tem autoridade quem manda. Aí eu tenho autoridade, agora eu mando. Não, Deus te deu autoridade porque agora você tem mais responsabilidade. Tanto que a mulher come o fruto, não aconteceu nada. Quando o homem come o fruto, que o pecado entra. Por quê? Porque Deus tinha dado essa ordem para o homem, essa responsabilidade para o homem. Então, a gente vai começar a falar muita coisa de marido e mulher, mas eu sei que geralmente as mulheres estão mais ali buscando tal, e os homens só delegando. Então, a gente vai começar a alinhar aqui algumas coisas, né? E se vocês entraram aqui achando que a gente, você tem uma dúvida, você vai sair daqui com 10, né? Eu falei que você sente com uma pulga atrás da orelha, você vai sair com 50 pulgas atrás das duas orelhas. Por quê? Porque você vai notar que tem muita coisa que nós não estamos fazendo. E toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente deixa de fazer algo, são portas abertas que nós estamos dando legalidade para o mal entrar dentro da nossa casa. Tá bom? Então, primeira coisa, vida com Deus, a sua individual, a sua esposa, mulheres individual, e um incentivando o outro a buscar a Deus. Não é chatice. No final do dia é chatice mesmo. Essa mulher quer que eu ore, meu Deus do céu. Ora você, não, todo mundo tem que orar. E o marido tem que abençoar a esposa e abençoar os filhos, porque é tua responsabilidade, porque Deus te deu autoridade. Então vamos lá. Aliança, por que eu estou falando da aliança? Porque não existe divórcio no povo do Senhor, ok? Então, divórcio não é uma opção. Então, se às vezes você pensa, vou me divorciar, querido, quero te dizer uma coisa, essa palavra não existe no reino de Deus. Ela só existe em casos de violência. No caso que uma pessoa violentou a outra, machucou, de sangrar, aquela coisa, então a pessoa vai para a delegacia e denuncia o marido. Agora, biblicamente, o divórcio não é uma opção. Então, lá em Malaquias 2,14, eu vou ler para vocês. Na verdade, ele está falando de uma aliança firmada com memorial e ele diz assim: e vocês ainda perguntam por quê? Por quê? E ele fala: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. O que ele estava querendo dizer aqui? Estava tendo lá o povo se prostituindo. E aí Deus ele vira e fala assim: olha só, você ainda me pergunta por que eu estou irado contra vocês? Ele fala assim: eu estou irado porque você, no caso no homem ali, ele não estava cumprindo o voto que ele tinha feito na mocidade com aquela mulher. E ele diz assim, e eu fui testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Quando eu não cumpro a minha promessa de fidelidade para com o meu marido, eu também não estou cumprindo a minha promessa diante do Senhor. No dia do seu casamento,
O Senhor, ele foi testemunha, ele estava ali presente como uma pessoa e como testemunha, tá? Então, a aliança, ela precisa ser entendida como um memorial com sangue. Por que com sangue? Nós nos tornamos, quando nos casamos, corpo, alma e espírito. Então, quero mostrar uma coisa para vocês. Quero falar uma coisa para vocês. Antigamente, nos casamentos, né, com judeus, você vê esses filmes por aí, quando a pessoa casava, a moça casava, ela tinha que ser virgem e ela tinha que comprovar aquilo com aquele lençol que tinha o sangramento, que era comprovando que ela era virgem e que eles tinham feito um pacto de aliança. Toda aliança feita com o Senhor, ela não só é um memorial, mas existe uma marca de sangue. Por isso que Jesus, ele é a nossa aliança para com Deus. Por isso que ele derramou o sangue dele e verteu isso em nosso favor. Então, eu quero trazer para vocês, depois vocês podem ler em casa, Deuteronômio 22, de 13 a 16, que fala sobre isso do sangue como memorial e que muitas vezes era demonstrado. E eu quero aproveitar e explicar para vocês uma coisa. A gente fala do casamento, cerimonial do casamento, né? Por que a gente faz a cerimônia do casamento? Quem sabe? Sabe aquele... você entra de braço dado com seu pai, vai até o altar, chega lá, te entrega para o rapaz. O que é isso que a gente faz? É um simbolismo, né? Mas o que é? É um ritual, mas o que quer dizer esse ritual? Isso. Agora, olha só, quando você tem o seu filho bebezinho, o que acontece? A gente vai lá no altar, a gente faz o nazaio, né? A gente faz o curso lá para apresentar os nossos filhos, né, diante do Senhor. O que eu estou fazendo? Eu estou assumindo um compromisso do quê? De proteger, de cuidar, direcionando e de suprir a vida daquela criança, não é? Assim é tanto para o menino quanto para a menina. Quando o pai, ele pega a filha dele e ele caminha até o altar, o que ele está fazendo? Ele está entregando essa menina para as mãos daquele rapaz que vai ser o marido dela, por exemplo. E ao mesmo tempo que ele entrega, tudo aquilo que ele recebeu do Senhor como poder de cuidar, proteger, né? Proteger, cuidar, mas o poder de direcionar e suprir, ele está tirando dele. Por isso que ele cumprimenta o rapaz e ele entrega isso para o rapaz. Então, e a mulher, a filha, da mesma forma que ela se submetia ao pai e à mãe, agora ela sai da proteção do pai e ela entra debaixo da submissão do seu marido. Vocês estão entendendo? Então, não é só um casamento. A gente faz aquela cerimônia como um símbolo, mas eu estou dizendo o quê? Eu, mulher, vou me submeter ao meu marido. Então, cuidado com a submissão que a gente ouve por aí, que é uma escravidão. Porque quem ouve a submissão como uma escravidão, não conhece o que a palavra do Senhor diz. E isso você pode ler, à medida que você vai ler na palavra, você vai entendendo o que o Senhor está esperando de nós. Que a gente se submeta ao nosso marido, da mesma forma que eu me submeti a quem? Ao meu pai. Vocês entendem? Então, essa submissão, ela vem de um lugar de proteção, de direção e de suprimento. Por quê? Porque a partir de agora, quem cuida da minha vida é o meu marido. Não importa, como eu já vi perguntas ali, se eu ganho mais financeiramente no trabalho ou não. Porque a aliança que eu fiz é independente do quanto eu ganho financeiramente. Quem rege a minha vida não é o mundo lá fora de Moloque, que tem a ver com dinheiro, mas é o que a palavra do Senhor diz a meu respeito. Eu me submeto, porque eu casei e fiz uma aliança com essa pessoa. Malaquias 2,14 fala que o Senhor, ele estava como testemunha no dia que eu me casei com ele. O Senhor é parte dessa aliança e não existe aliança quebrada com o Senhor. Então, se não existe aliança quebrada com o Senhor, não deveria existir alianças quebradas com um homem, porque o Senhor foi testemunha, a não ser que a pessoa tenha sido violentada, apanhou ali e tal, e ela vai denunciar o marido, e aí ela dissolve o casamento, ok?
Muitas vezes, gente, a gente vive lá fora e a gente esquece dos princípios do Senhor sobre a nossa vida, que é Bíblia, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, uma aliança feita com o Senhor não tem dissolução. E a gente precisa entender qual é o lugar da submissão. Deixa eu explicar uma coisa para as mulheres aqui. Eu também trabalho fora, além da igreja, trabalho numa empresa, presto serviço 2 vezes por semana. E muitas vezes a gente como mulher, a gente lida no mercado de trabalho com poder e autoridade. Falo isso porque eu fui gestora numa empresa por 17 anos. E nessa empresa eu cuidava de um departamento com vários homens. Um dia eu estava chegando em casa, eu ouvi Deus me falar assim, para aí na porta. E eu parei na porta. E Deus falou assim, agora você tira a sua capa de poder e autoridade, porque aqui dentro você não manda. Então naquela hora eu fiz assim, ó, tô tirando, Deus, minha capa do poder e autoridade. Sabe por quê? Porque às vezes o fato da gente trabalhar fora e receber mais que o marido, você pode achar que você é dona da casa e você vai agir como ele agia. Mas esse papel não te pertence. Esse papel, o pastor Tito, ele falou, Adão, quando o Senhor entregou para ele o poder para ele cuidar e proteger do jardim, esse poder estava vinculado a uma autoridade. A partir do momento que Adão pecou, a autoridade foi retirada das mãos de Adão. E ela foi para o Senhor novamente. E o que eu quero dizer é, nós como mulheres precisamos entender que a autoridade e o poder está nas mãos dos nossos maridos. Deus não mandou a Eva cultivar, Deus mandou Adão cultivar. Deus não mandou a Eva proteger o jardim, mas Deus mandou Adão proteger o jardim. Pode notar que o seu marido pode estar em casa sem fazer nada e tá sentado lá na sacada só conversando no celular. A gente se sente protegida. Se ele não está em casa, parece que você nem consegue dormir à noite. Verdade ou mentira? Verdade. Então, é algo que vocês também, maridos, precisam entender. Às vezes ele pode não... Gente, a gente tem uma mente tão deturpada que às vezes a gente acha o seguinte, o meu marido estar presente em casa é ele lavar a louça, limpar o chão, varrer a casa, nanana. Porque, pastora, tem que ser 50-50. Onde na Bíblia está falando isso? Vocês estão entendendo como a gente começa a deixar a nossa mente... Não sou feminista, pastora, mas eu acho que o homem tem que trabalhar 50-50. Vocês entendem? Agora, deixa eu trazer a mulher de Provérbios 31. Fala que ela olhava os terrenos a quem ela ia comprar. Ela ajudava financeiramente na casa. Pastora, mas é injusto, essa mulher de Provérbios 31, um dia que eu encontrá-la, deixa eu te contar uma coisa. Eu até brinquei com o Tito, falei assim, amor, tá faltando, a mulher de Provérbios 31 esqueceu de me mandar as servas. Porque quando as servas não estão, a serva aqui tem que fazer, entendeu? Mas a serva que limpa. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa tomar um cuidado para a gente não deixar a nossa mente se corromper. Por isso que nós precisamos estar tendo vida com o Senhor, leitura da palavra e o tempo com o Espírito Santo, para que as verdades da palavra se tornem verdades dentro de nós. Estão me entendendo? Porque quando as verdades do Senhor elas vão entrando dentro de nós, fazer uma comida não é peso, limpar a casa não é peso. Isso não quer dizer que os meus filhos não vão ajudar, porque lá em casa todo mundo tem que ajudar, porque nós somos uma equipe. E eu não vou competir com meu marido. Mas é importante trazer isso, gente, porque é impressionante como que toda vez eu peço para fazer um questionário e toda vez tem essa pergunta. Pastora, não tem que ser 50-50? Não, querido, cada um tem o seu papel. Ó, vou dar um exemplo. A gente está comprando um apartamento, nós vendemos, nós estamos comprando. E aí eu falei assim para ele, eu não quero ter o peso do apartamento porque eu não aguento. Tipo assim, pensar que eu tenho que pagar, financiar. Falei, ó, toma, isso aqui é teu, Deus te deu, é contigo. Eu tô junto, eu vou ajudar a procurar, vou olhar, mas eu não quero esse peso. Sabe por quê? Porque a mulher, quando ela assume o peso financeiro, se torna pesado demais.
porque a provisão o Senhor trouxe para o nosso marido. Pode ser que nesse momento ele esteja apertado porque ele ficou desempregado. Isso não quer dizer que eu não possa ajudar, mas é um momento. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem mulheres que falam: pastor, eu estou suprindo a minha casa e meu marido não está trabalhando. Eu falo: querida, quanto tempo faz que ele não está trabalhando? Uns 2 anos. Eu falo: então, e o resto dos anos? Quem supriu sua casa? A gente esquece. Pastor, o meu marido não ajuda em casa. Eu falo: muito bem, quando você pega seu carro, ele está limpo com gasolina? Pneu trocado? Vocês estão entendendo como a gente julga também o outro? Porque a gente olha o nosso apartamento ou a nossa casa. Porque a mulher, a casa para ela é um lugar que traz proteção. Para a mulher, a casa é um lugar que traz... me fugiu a palavra. Faz com que ela se sinta protegida, segura. Faz com que a mulher se sinta segura. Pode notar uma coisa: quem mora de aluguel aqui? Alguém mora? Então, em nome de Jesus, vocês vão ter a casa de vocês. Amém. Mas o que eu quero dizer, para a mulher, vocês não têm ideia de como é importante ela ter a casa dela, saber que é dela, que não é uma casa alugada. Por isso eu sei que os economistas, eles falam que, para que você vai investir dinheiro? Vamos guardar dinheiro. Gente, mas tem algo que Deus nos deu como propriedade, e para a mulher parece que cria raiz, que é você ter a sua casa. Às vezes a insegurança está porque ela não se sente estável, porque ela não tem o lugar dela. E gente, eu não estou falando de uma mansão, eu estou falando de uma casa que você diz: essa é minha. Você pode dormir em tudo quanto é hotel. Falo por mim, pelo tipo que dormir, às vezes a gente viaja muito. Mas a minha casa é a minha casa. Vocês estão entendendo? Então assim, o Senhor, Ele traz uma direção para a nossa vida de que nós como mulheres precisamos entender o chamado que Deus tem. E eu quero só voltar nessa questão do carro e da casa. Às vezes a gente como mulher acha que se a nossa casa não está arrumada, tá tudo uma bagunça. E aí a gente cobra do nosso marido. Mas quando eu pego o carro, ele está com gasolina, o pneu está cheio, foi feita a manutenção, e a gente como mulher às vezes não olha isso. A gente só olha a casa onde a gente dorme e mora. É ou não é verdade? Isso não quer dizer que a gente não põe gasolina, porque eu também ponho de vez em quando. Mas geralmente ele deixa o carro pronto para mim. Então a gente serve juntos, a gente caminha juntos. Depende muito, sabe o quê? De como a gente olha cada coisa. Tá bom? Uma coisa interessante que a gente sempre comenta é: nós não somos competidores, nós somos cooperadores. Mas claro, tem hora que dá para um estudar, tem hora que dá para o outro estudar. Então, por exemplo, nossos filhos hoje estão grandes, graças a Deus. Eu olho, todo mundo tem filho pequeno, né? O pessoal fala assim: você sente saudade dos seus filhos pequenos? Eu falo: nenhuma. Porque a mãe sente, né? Eu lembro, mas cara, mas nenhuma. Porque criança pequena só trabalho. E eu sou racional. Eu já estou pensando no meu futuro, eu não quero trabalho, né? Mas à medida que o tempo passa, parece que você pega mais trabalho, né? A vida está dando mais trabalho. Então, o que eu estou dizendo é que assim, a gente tem que discutir bem, discutir assim, conversar bem, planejar. Então, tipo, eu tenho que estudar, ela tem que estudar. Tá bom, quem está mais próximo da oportunidade é ela? Que bom, deixa ela estudar. Agora, enquanto ela vai estudar, alguém vai ter que limpar a casa. Alguém vai ter que ajudar mais na casa. Alguém vai ter que ajudar mais na criação dos filhos. A hora que eu for estudar, ela vai fazer mais isso. Entende? O que não dá é os dois viverem competindo. Só tem esse dinheiro, não, então sou eu, não, então sou eu, não. A gente tem que alinhar objetivos, pensando que a nossa casa é uma equipe. Entende? Então, porque se a gente aprender a se amar e a gente entender a responsabilidade que Deus deu para o homem e para a mulher, a gente vai ficar muito feliz quando ela vai bem. Ela vai ficar feliz quando eu vou bem. E muitas vezes tem oportunidade que Deus abriu para ela, mas a conexão que ela fez abriu oportunidade para mim. E o vice-versa também. Tem coisa que às vezes eu começo a me dedicar mais, do nada alguém pede para ela também fazer coisas, ou seja, a porta abre para os dois. Mas mesmo que não abra a porta, mesmo que não venha um rendimento econômico, vem a bênção de Deus, a unidade de Deus. Então é importante que vocês entendam que nós somos
cooperadoras, né? Fala lá em Eclesiastes assim, que a casa, quando ela está dois, assim, é melhor, por esse, sozinho eu vou mais rápido. Eu mesmo, para vir para cá, eu estava atrasado, falei, amor, vamos embora, vamos rápido, eu estava andando, a gente estava lá no Brooklyn, vendo casa, né? Andamos no Brooklyn, fomos lá para o Campo Belo, fomos lá para o Mascote, que é bem mais longe. Eu falei, meu Deus, eu estou longe do Morumbi. Aí paramos e falei assim, amor, tem 10 minutos para comer, tá? Eu, a Paula e a Aline, tem 10 minutos para comer. Entramos no McDonald's, comemos, olhei assim e falei, meu Deus, vamos embora. Viemos igual um doido para cá, né? Por quê? Porque é o que eu falo, eu estou tentando ter cada vez mais descanso, mas a vida está dando cada vez mais trabalho. Mas é um privilégio você estar trabalhando. Maridos, é um privilégio você estar trabalhando, se engajado no seu trabalho, na igreja. Você pode pensar, mas você é pastor. Eu sou pastor há 3 anos. Eu sou um velho pastor novo, quer dizer, novo pastor velho. Entende? Eu trabalhei, mas a vida toda eu servi na igreja, então a gente só continua na nossa rotina. Se engaja com esse negócio. Esquece seu sofá, cara. Meu sonho é um dia sentar no sofá, mas às vezes eu não sei nem qual é sofá. Entende? Então daqui a pouco não precisa nem comprar sofá, economiza, nem compra sofá. A gente estava vendo a casa, ela falou assim, amor, a gente nem precisa de TV, por que a gente vai colocar TV aqui? Verdade, ninguém mais vê TV, entende? Mas se você estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai estar muito mais feliz do que sentado no seu sofá descansando. Mas eu estou dizendo que a decisão é tomada em conjunto. A Paula sempre falava assim, amor, eu vou te dar dados e fatos, porque você já tem a sua ideia, você já tem o seu conceito, mas eu quero te dar o outro ponto de vista para que você tome a decisão. E dá uma dor de barriga tomar a decisão. Entende? Agora, se a gente acertar, a gente está junto. Se a gente errar, a gente está junto. Porque na hora do erro vai começar, amor, no fundo, eu não queria. Meu, para que você conversa mole. Se uma vez você falou vamos, é vamos. Porque é fácil na hora que você está irritado falar, toda vez eu te falo a mesma coisa, que não era para você fazer. Mas porque você insistiu tanto eu fiz. Meu, está parecendo Adão e Eva. Entende? Então é importante que a gente esteja em conjunto. Então a Paula sempre fala, eu estou pesquisando outras coisas, eu estou vendo algumas coisas que talvez tenha mais dificuldade, eu tenho dificuldade de controle. Ela é mais controlada. Entende? Agora eu tenho mais facilidade na gestão e algumas outras coisas. Então tem que juntar as duas informações. Então, a verdade é, nós vendemos o nosso apartamento. Já faz 1 ano que a gente deveria ter feito isso, não fiz até agora. Né? A gente já falava lá, antes da igreja ter coisa no Brooklyn, a gente já pensava, falava do Brooklyn. Mas eu vendi. Então eu falei assim, amor, vendi o apartamento. Glória a Deus. Não é glória a Deus. E agora? Eu tenho 30 dias para sair daqui. Mas 30 dias você não compra o outro. Mas não importa, agora é 30 dias. Entendeu? Vai morar onde? Não sei. Entendeu? Não sei. Entendeu? Então é assim, eu falei, se é 30 dias ou não, até o corretor agora falou, meu, mas por que você deu 30 dias? A Paula olhou assim, ele deu 30 dias. Agora eu falei, porque se eu tenho 60, eu vou deixar para arrumar lá no 55º. Porque eu me conheço, eu sou enrolado. Entende? E homens, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada um sabe o tamanho do tubarão que você tem que colocar atrás de você para correr. Eu me conheço. Eu sei que se eu não estiver debaixo de pressão, eu não vou. Entende? Então, às vezes eu gosto disso. Às vezes dá medo pra caramba. Então a Paula falou, amor, tem que ir atrás. Eu fui atrás de consórcio, empréstimo, financiamento. Cara, é uma confusão. E a gente fala assim, como é que eu vou pagar isso aqui? Eu falei, Deus, assim, agora começa a jejuar e orar, né? Mas é isso. Bom, pessoal, olha só. Aproveitando até esse exemplo, né, do apartamento. Eu poderia ter entrado no meio. Eu sou administradora. Eu poderia. Sei como fazer? Saberia. Mas Deus falou assim para mim. Vou contar primeiro uma história e vocês vão entender. 1 Reis 21, de 2 a 26, conta a história de Jezabel e Acabe. A Bíblia fala que Acabe, ele estava querendo a vinha dele, que ele ia receber por herança. Mas Nabote não deu para ele a herança que ele estava querendo ali. E o que Acabe faz? Acabe, um homem muito correto, o que ele fez, o rei Acabe? Foi para casa, deitou na cama e ficou desgostoso, chorando, porque Nabote não deu para ele a vinha que ele queria. Mas Jezabel, uma mulher forte, que sabia tudo, o que ela fez?
Acabe, o que está acontecendo com você? Por que você está chorando, Acabe? Eu estou chorando porque Nabote não quis me dar a minha vinha que eu tinha por herança. E aí a Bíblia fala que ele não comeu e não tomou banho. Sabe o que Jezabel falou para ele? Acabe, levanta, vai comer e tomar o seu banho, deixa que eu resolvo para você. Sabe como que Jezabel resolveu? Ela mandou apedrejar Nabote, matar Nabote e mandou matar todos os profetas do Senhor. O que eu quero dizer para você é, mulheres, quando você não espera o seu marido fazer algo e você faz à frente dele, o espírito de Jezabel passa a atuar na sua vida. Eita. E eu vou falar uma coisa, é verdade. Gente, isso é muito sério. Quando você passa na frente do seu marido e você toma atitudes por ele, o espírito de Jezabel passa a atuar na sua vida. E eu vou te falar uma coisa. E tudo o que tiver na sua casa vai ficar paralisado. Aquilo que você queria não vai dar certo. Você vai ter que dar outros meios. Aí você fala, não, mas eu já fiz várias coisas. Você fez. Pode. Agora eu quero que você preste atenção. Como anda seu filho? Porque se o espírito de Jezabel não pegar você, ele vai pegar os seus filhos. Porque a palavra fala que isso é como gerações. O espírito de Jezabel é um demônio. E ele vem para roubar, matar e destruir. Quando eu saio do papel que Deus me criou e eu passo a atuar no papel que é do meu marido, esse espírito começa a agir na minha vida ou vai repercutir na vida dos meus filhos. Então, se o seu filho começar a ficar rebelde, começa a avaliar a tua vida, se você não está fazendo algo que não deveria. Né? Então é importante a gente parar e analisar a nossa vida para ver se os nossos filhos também estão sendo rebeldes. Se eu não estou me rebelando contra a própria palavra de Deus. Mas eu sei fazer, pastora. Que bom, deixa eu te contar uma história. Teve um dia que eu e meu marido, a gente tinha que tomar uma decisão. E aí ele falou assim, não, mas eu acho que tem que ser assim. Eu falei, não, mas eu acho que tem que ser assim. Ele, não, mas eu acho que tem que ser assim. Eu falei, tá bom, então eu vou orar. Fui orar, falei, Deus, ele vai tomar a decisão errada se não for do jeito que eu tô falando. Deus falou assim pra mim, quem falou que o seu jeito tá certo? Eu falei, eu. Eu sei, Deus, porque a sua palavra fala que quando o rei toma uma decisão errada, todo o povo sofre. Eu não quero que ele tome uma decisão errada e eu sofra. Deus falou assim pra mim, mas no meu reino, quando você não quer que o seu marido tome uma decisão errada, você ora por ele, não passa na frente dele. Vocês estão entendendo? Deus, aí eu falava assim, Deus, tá bom, entendi. Então eu vou orar por ele. Mas sabe aquela oração que você faz assim, Senhor, me ajuda. E ele toma a decisão certa. Sabe, eu tô brincando, mas é muito importante a gente entender isso. Às vezes, pequenas coisas começam a destruir a nossa casa. E eu quero ler um trecho aqui para vocês, porque olha só, a Bíblia fala que é importante a gente guardar a aliança. Quando a gente começa a permitir que espíritos ajam nas nossas casas ou na nossa vida, a gente começa a minar a aliança. Como que se mina a aliança? Muitas vezes não é como eu estou falando com ele. Vamos lá para Provérbios 2, 16, 17. Diz assim, a sabedoria também o livrará da mulher o quê? Quem tiver aberto aí. Adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da mocidade e se esquece do seu Deus. O que ela está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quando eu não uso a sabedoria para proteger a minha casa, o meu marido vai trabalhar e aí aquela mulher estranha, que talvez trabalhe com ele, começa a falar, nossa, como você está fazendo bem o seu trabalho. Aí toca, ai, você é tão querido, você é tão amado. Eu abro uma porta e ele começa a atuar como espírito. Porque isso aqui é adultério. Muitas vezes
quando a gente não guarda o nosso casamento, não guarda a nossa aliança, a gente permite que esse espírito comece a atuar como? Usando pessoas para começar a falar em cima. E não é só dele, pode ser o contrário também, em cima da esposa. Entende? A gente precisa entender, gente, que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. É só você dar uma brechinha. Agora, se você não estiver tendo vida com o Senhor, essa brecha ela vai ser suprida. Ou por você, que você vai entrar ali e não vai deixar que nada aconteça. Você vai restaurar o teu relacionamento conversando e falando o que está acontecendo. Ou você vai deixar que outras pessoas... Agora, olha, quando eu li esse versículo, eu achei muito interessante porque ele fala que lisonjeia com palavras. E essas palavras, aqui ó, a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona quem? O amigo dela da mocidade. A gente precisa entender que às vezes a gente fica suscetível a outras pessoas porque a gente não protege a nossa aliança, o nosso casamento. Como que a gente protege, pastora? Usando sabedoria. Resolva as situações difíceis. Converse. Gente, conversar, sabe qual é o nosso problema? Por que a gente não conversa quando a gente briga? Porque o orgulho que está dentro de nós quer nos impedir de nos relacionarmos. Porque o que te impede de falar com outra pessoa? É o orgulho. Você fala, eu não vou falar, mulheres. Toda vez sou eu que tenho que pedir perdão. É ou não é? Toda vez sou eu que tenho que falar, pastor. Por que ele não pode se mancar um pouquinho? Porque às vezes o orgulho dele é maior. Mas alguém tem que reduzir. E pode ser eu ou você, ou pode ser ele. Mas o que eu estou dizendo é, a gente precisa olhar... Gente, o orgulho é a vontade da carne. Quando a gente abre mão desse orgulho, a gente restaura o nosso relacionamento. E a gente age com o quê? Com a sabedoria. Então a gente precisa buscar a sabedoria para manter a nossa casa saudável. E só que muitas vezes, para você dar a mão para a sabedoria, você precisa abrir mão do seu orgulho. Entende? Queria só comentar que outro dia a gente estava na semana do 12 de junho, né, dia dos namorados, né? Aí eu tava comentando, assim, porque eu tava dizendo, eu falei pro Eclexo que é tudo solteiro, né? Daí eu falei, até eu que sou feio casei, né? Então comecei falando assim, né? Mas eu falei assim, o problema é que o feio atrai as feias, né? Eu não sou feio. Daí eu falei assim, graças a Deus que a Paula olhou pra mim, né? Daí eu falei assim, Deus cega ela pra ela me ver com um cara bonito e tal. Mas o que eu tava dizendo? Que parece que quando você é solteiro, você não tem as oportunidades que você tem quando você é casado. Quando você é solteiro, parece que não tem muita mulher que dá bola, ou não tem muito homem que dá bola. Mas é você casar, as oportunidades começam a surgir. Você fala assim, mas por que surgiu a oportunidade agora, depois que eu casei? É porque o diabo está querendo destruir o seu casamento. Então, quando a gente não está bem um com o outro, é o dia que briga, é o dia que discute alguma coisa, é o dia que você vai para o trabalho, mulheres, um homem começa a dar bola para você. O homem está lá, discutiu, chega no trabalho, é o dia que a mulher começa a dar bola para você. Você entende? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu estava falando ontem lá no Greenhouse, falei, esses filmes que a gente vê normal, de Netflix, etc. aí, sempre assim, começa o filme, tem uma moça bonita com um cara mole, largado, marido. Aí ela começa a já olhar para outro cara bonitão. Quem que automaticamente você já está torcendo? Para a mulher casar com o cara bonito. Você mesmo no seu... labor lá, você quer que tudo acabe bem, você já está querendo que a mulher abandone o marido só porque ele é molenga, só porque ele é largadão e casar com o cara bonitão. Olha só. Então, às vezes a gente acha que o romantismo é a gente viver bem com o bonitão, com tudo. Gente, começa a abrir seus olhos espirituais para aquilo que Deus tem para você. A vida real é diferente. A vida real, assim... Com Deus, tudo vai ficar bem, vai ser maravilhoso, vai ter alegria, mas não é fácil, nós precisamos perseverar. Agora, tem como melhorar? Então, melhora. Homens, melhora. Né? Mulheres, melhora. Né? Então, assim, a sua aparência. Eu falei que só tem duas pessoas que vê coração. Deus vê o coração, né? E o cardiologista vê o coração. O resto, tudo vê o quê? Aparência. Para de ser... cabeça dura de falar, não, Deus não vê aparência, tá, mas eu não estou casado com Deus, estou casado com ela.
E ela vai ver a aparência. As pessoas veem a aparência, melhora a tua aparência, né? Não precisa gastar dinheiro, é só ser limpinho, organizado, né? Então nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos valorizar. E o que a Paula falou de comunicação, de conversar, gente, segunda-feira agora, passada, né? Dessa semana, nós completamos 29 anos de casado. 29 anos, né? Então eu falei, a Paula é minha primeira namorada, casei com ela, né? Deus teve misericórdia de mim, arrumou a Paula. Então nós estamos 29 anos de casado. Gente, no começo foi uma confusão, porque a gente não se alinhava. As nossas casas, eu cresci num lar ali, pai, mãe, fazia tudo, empregado fazia tudo, eu não sabia fazer nada, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, sabia nada. E a Paula, desde cedo, fazia tudo. Quando juntam esses dois na mesma casa, dá confusão, entende? Então, só para exemplificar, eu lembro uma vez que a Paula, eu cheguei em casa, né, e também a gente vai falar depois assim, de tempo certo para conversar, mulher sábia, né? Eu chegava em casa, no começo, a Paula falava, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa pendurar isso aqui, eu falava, amor, não quero fazer nada. Eu já vim do meu trabalho, eu quero só sentar no sofá, eu quero tomar um suco aqui, né? Eu falei, não quero conversar nada. E ela falou, não, mas a gente tem que conversar disso aqui. Eu falei, tá, depois a gente conversa. Né? Ela falava assim, depois que horas? Eu falei, meu Deus do céu, sei lá, 8 horas, né? Ela falou assim, então é 8 horas. Beleza. Aí chegava 8 horas, ela falou, amor, vamos conversar. O que eu fazia? Amor, vai falando aí, vai falando que eu tô ouvindo. Né? Sim, vai falando que eu tô ouvindo. Você quer conversar, só precisa de um ouvido, né? Ela falou assim, não, eu quero que você sente aqui, no sofá. Eu falei, meu Deus, devo ter feito alguma coisa errada. Eu falei, beleza. Aí, com muito custo, sentei no sofá, eu falei, fala aí. Ela falou, não, eu quero que você olhe no meu olho. Eu olhei no olho dela e falei, o que foi, amor? Eu falei, não, é que você chega, você vai largando o sapato aqui, aí você vai andando, você tira a camisa, larga ali, você deixa não sei o que, você vai fazendo o seu rastro de coisa. E eu não sou empregada. Então por que você não se troca no quarto, deixa o sapato ali, deixa não sei o que ali, não sei o que, organiza. Né? Eu falei, tá bom, o que mais? Ela só. Eu falei, peraí, amor, você fez eu sentar no sofá, olhar no seu olho, para falar que você queria só que eu organizasse as roupas? Ela falou, porque só assim eu vou ter certeza que você está prestando atenção no que eu estou falando. Entende? Por quê? Porque antes disso, ela começava com um assunto, amor, eu te falei isso. Eu falei, amor, você não falou nada disso aqui não, a primeira vez que você está falando. Ela falou assim, amor, eu falei isso aí pra você. Eu falei, amor, não falou. Ela falou assim, e ela sempre fala assim, mas vou pegar esse japonês. Então, qual foi a estratégia dela? Senta que nós vamos conversar. Então, até hoje, gente, a gente está lá no meio de coisa, ela falou assim, amor, senta, nós vamos conversar. Então a gente senta, vai conversar. E sabe o que é o mais interessante? Nosso filho agora está com 19 anos, né? Está na idade pré-vestibular, vai fazer medicina, está lá em Campinas hoje, que ele assumiu o ministério lá, então de sábado ele viaja, volta domingo à noite, tudo é desafio. Mas às vezes ele fala assim, pai, mãe, eu preciso que vocês sentem aqui na sala para a gente conversar. Entende? Toda vez que ele pede para sentar, cara, você fala, meu Deus, o que esse cara vai falar agora? Mas ele aprendeu que o lugar de conversar é sentado ali na sala, um olhando para o outro, entende? Abram em Gênesis 17, 5, ou anotem e eu vou contar a história para vocês. Gênesis 17, 5 e versículo 15. Na verdade, acho que é todo o capítulo 17, depois vocês leem com calma, tá? Gênesis 17, 5 a 15. O que eu quero trazer para vocês? A Bíblia fala sobre Abraão, que na verdade o nome dele era Abrão. E quando eu estava lendo esse trecho, eu comecei a questionar Deus, por que às vezes a gente compete com o nosso marido? Quando o Tito falou da competição, eu tinha me esquecido, mas eu queria trazer isso. Sem querer, a gente começa a competir dentro de casa. E a gente nem percebe que é uma competição. Então, eu comecei a perguntar a Deus, por que a gente compete? Por exemplo, quem fala mais? Nós vamos fazer uma palestra. Quem vai falar mais, eu ou ele? Entende? Se eu sei que nós somos uma equipe, o tanto que eu falar tá tudo bem, o tanto que ele falar também vai estar bem. Mas aí Deus começou a falar para mim assim, quando eu declarei, Deus no caso, quando Deus declarou sobre a vida de Abraão, no caso Abrão, todas as bênçãos dele, lá no final ele fala assim, e o seu nome não será mais Abrão, mas o seu nome será Abraão. E ele fala, e a sua esposa não será mais Sarai, mas será Sara.
Quando eu li esse trecho, o Senhor falou assim comigo: você nunca precisa competir, porque toda a bênção que vem sobre ele, ela vai recair sobre você. Se o nome de Abrão eu mudei para Abraão, o nome de Sarai eu mudei para Sara. Porque a mesma obra que eu faço nele, eu faço na sua vida. E aí eu comecei a entender que muitas vezes a gente compete porque a gente não se torna um, ou não se sente um. A beleza do casamento, ela está quando duas pessoas diferentes, elas entendem, elas casam, elas entendem o propósito e elas caminham junto. Quando a palavra do Senhor fala que Ele nos tornou um, Ele não quer dizer que tudo que eu gosto Ele tem que gostar. Tudo que eu visto, Ele tem que vestir na proporção dele como homem. Ou tudo que eu acho que é correto, Ele também tem que achar que é correto. Não é isso que o Senhor falou. Mas são duas pessoas diferentes que caminham juntos no mesmo propósito. Olha só, Deus, quando Ele foi criar a família do homem, a família aqui na terra, a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são uma família. Quando o Senhor projetou a família na terra, Ele se espelhou na família dele. O Pai, que é Deus Pai, representando o Pai. Deus Espírito Santo, que as qualidades dele vieram para a mulher. Consolo, o amor, o afago, né, aquele cuidado que a mãe tem. E Deus Espírito, Jesus, que se torna a questão do Filho. Quando Deus olhou a Trindade, Ele espelhou na terra, Ele trouxe as qualidades para nós como família. Só que Deus viu a família da terra se relacionando como a Trindade se relaciona. Como a Trindade se relaciona? Cada um é uma pessoa, cada um tem o seu papel, mas eles são um. Cada um de nós somos uma pessoa. Eu sou uma pessoa, ele é uma pessoa, eu tenho um papel, ele tem um papel, meus filhos têm o papel deles como filhos, mas somos uma família. Só que nesse caso, eu sou um com meu marido. Vocês estão entendendo? Só que muitas vezes, a gente, com o nosso olhar humano, a gente quer roubar o papel do outro. Ou eu quero que ele seja como eu sou. E quando você olha a Trindade, e você imagina-os como família, imagina se eles guerreassem como a gente guerreia um com o outro. Por competir, porque a gente acha que eu sou melhor ou que eu sei mais do que o outro. Imagina o Espírito Santo e Jesus. Quando Jesus veio morrer aqui na terra, o Espírito Santo fazia: eu não vou descer não, você fica aí, Jesus. Não, eu tenho que subir para você descer. Não, mas eu não vou subir. Não, então eu também não vou descer. Você imagina se eles brigassem, como a gente briga? Deus mandando o filho, você vai lá pra terra, vou nada. Não vou, porque eu quero ficar aqui. Aqui no céu tá mais gostoso, não tem sofrimento. Vocês estão entendendo? Quando Deus ele fala sobre o amor sacrificial, é o que Ele pagou quando enviando Jesus. Jesus, Ele morreu, foi o amor sacrificial. Será que o meu marido morreria por mim, dando para mim um amor sacrificial? Porque a Bíblia fala que o casamento é como o noivo, que no caso é Jesus, quando ele vier buscar a noiva. Mas será que eu realmente me sacrifico como noiva pelo noivo? Será que o noivo está se sacrificando pela noiva, assim como o Senhor Jesus, ele se sacrificou por nós? Porque o casamento é o espelho da Trindade, a forma que eles se relacionam. Vocês estão entendendo? E muitas vezes, por causa de pequenas coisas, a gente começa a minar o nosso casamento. Vocês sabem o que é isso aqui? As mulheres sabem. Muitas mulheres sabem. O que é isso aqui? Um coração. Vem de onde? Do dorama. A gente assiste o dorama. Lindo, maravilhoso. Não tem nada contra assistir o dorama. Só que o problema é que depois eu quero aquele príncipe na minha casa. E quando eu for passar, ele vai tirar a blusa dele e jogar no chão para eu desfilar em cima. Vocês estão entendendo? Só que aquilo não é real, gente. E sem perceber, a gente pega aquelas coisas que a gente vê como fantasia e a gente quer imprimir na nossa realidade. E aquilo não acontece. E sabe o que acontece? Ele não me ama, pastor. O cara é bruto. Deixa eu dar uma dica para vocês. Tem um livro chamado Coração Selvagem.
A Bíblia fala que Deus, ele fez o homem para proteger. Gente, você protege assim, ai, cuidado, filho, por favor, não se machuque. Não é assim que você protege. Ei, sai daí, você está mexendo com meu filho, está pensando o quê? Não é assim que você protege alguma pessoa? Você vai de uma forma bruta. A gente precisa entender como são os choques das culturas, daquilo que a gente vê com aquilo que a gente lê na palavra. Cuidado, porque às vezes a gente romantiza a Bíblia. Missões, você vê Paulo falar, ai, quero ser como Paulo. Ok, quer morrer como ele também? Ninguém quer morrer como Paulo morreu. Vocês estão entendendo? A gente romantiza algumas coisas que não deveriam ser romantizadas, mas deveriam ser compreendidas. E aí, a gente como mulher já tem uma tendência ao romantismo, a gente assiste aqueles filmes e aí quer servir todo dia o lamen para o seu marido comer. O meu eu adoraria, né? Mas tem muito marido que não. Vocês estão entendendo? A gente começa a romantizar algo que deveria ser olhado romanticamente também, mas também de uma forma real. E a gente espera do outro aquilo que ele não vai suprir. Gente, deixa eu falar uma coisa. Não existe aprender por osmose, vocês entenderam? A gente aprende quando a gente verbaliza. Eu queria tanto que o Tito comprasse um sorvete, eu quero só ver se ele me ama mesmo, ele vai trazer o sorvete. E aí o cara não traz. Meu, custava você ter passado num lugar para ter comprado sorvete. Nossa, se você tivesse falado, nossa, mas você não sabe que acabou o sorvete? Nem toma sorvete a criatura. Como é que é saber que acabou o sorvete lá? Mas às vezes a gente espera algo do outro que eu não verbalizei. E aí eu cobro, eu começo a ter sobre ele uma cobrança. E algo que a gente precisa entender é que a gente precisa verbalizar, a gente precisa comunicar aquilo que a gente quer. Gente, meu aniversário, quero ganhar um anel. Fala assim, ó, deixa eu dar uma dica. Gente, queria tanto ganhar um anel, mas nossa, meu anel tá tão ruim. É assim que a gente verbaliza. O homem entender. Vocês estão entendendo? Nossa, bem, seria tão bom se eu ganhasse um anelzinho. Olha, aí depende, né? Aí você tem que ir mais a fundo. Dependendo do marido, você tem que falar, ó, que tal um anelzinho no final do ano? Gente, ó, a gente precisa aprender a verbalizar as coisas. A gente, olha só, e olha o que eu vou falar pra vocês. Olha o que eu vou falar pra vocês. Às vezes, o que eu não verbalizo pro meu marido, muitas vezes eu não verbalizo pra Deus também. Quando você tem dificuldade de pedir algo pro seu marido, pode ter certeza que você tem dificuldade de pedir algo pra Deus. Um dia nós fomos viajar para o Rio de Janeiro e tinha sido tão bom, uma viagem simples. E eu falei assim para o Tito, nossa, é tão bom, não sei por que a gente nunca veio passar uns dias aqui no Rio de Janeiro. Nem precisava ser muitos dias, mas 2 dias que fosse. E aí eu ouvi Deus falar assim para mim. Deus falou assim para mim, você não passeia porque você não pede. E Deus não estava falando que eu não pedia para o Tito, Deus estava falando que eu não pedia para ele. Entende? Eu falei assim, Deus falou para mim, você não passeia mais porque você não me pede. Aí eu entendi que a mesma dificuldade que eu tinha de pedir para ele, eu tinha de pedir para Deus. Sabe por quê? Porque o meu relacionamento com o meu pai não foi saudável. Então eu tinha dificuldade de pedir as coisas para o meu pai. Só que sem eu perceber, eu estava refletindo esse espelho nele e em Deus. E às vezes tem coisas dentro de nós que precisam ser curadas, de coisas que nós vivemos quando criança e que está refletindo no nosso casamento e reflete também na nossa vida com Deus. Tá bom? Uma coisa que eu quero reforçar, quando ela falou do papel do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, Pai é Deus, tá bom? Então Jesus falava, ó, vocês estão achando legal que eu estou curando, mas eu só faço o que meu Pai faz. Eu vi ele fazendo, então assim, é honra, né? Jesus estava ali na terra, enviado por Deus, né? Como filho de Deus, mas Jesus mesmo falou, esse aqui é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Imagina Deus pensando assim, cara, ele topou ir lá na terra, estava sossegado aqui comigo, ele topou nascer lá no meio desse povo todo doido aí, pecador, isso vai sofrer, né? Mas eu acho interessante que um foi honrando o outro, mas o Espírito Santo, eu sempre falo, né? Presta atenção para não virar heresia, né? Eles são os três, são 3 pessoas. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, não é. O Espírito Santo é uma pessoa, tá bom? De relacionamento.
Só que as características do Espírito Santo é a característica da mãe. Que o Paulo falou, auxiliar, ajudar, confortar. Quem faz isso? Mãe. Né? Então, por exemplo, o homem, o marido, o homem, o pai, é o homem que vai dar masculinidade para o filho e é o homem que vai dar feminilidade para a mulher. É o homem, o pai. Então, o filho cai. Aí o filho caiu, o pai vai lá, levanta aí, vai, limpa aí, levanta aí. Você pega o filho assim, quero nadar, você pega o filho, você joga dentro da piscina, então joga, já que você quer nadar, nada aí, né? A mãe vem se igual, meu Deus, já porque o pai de pular junto para catar o filho, não deixa fazer nada, né? Por quê? Porque o marido, o pai é assim. Agora, com a filha é diferente, né? A filha ele pega no colo, ele abraça, fica grudada, né? Eu não gosto muito que minha filha fica grudada, né? Mas fica grudada, a filha nem gosta do toque, fica lá. Por quê? A gente trata diferente. Então, se você tem um filho, você tem uma filha, o tratamento é diferente. Então, às vezes a filha está lá andando igual um moleque e fala assim, ali, mais delicada. Vamos usar umas roupinhas mais de menina, né? Parece um moleque aqui, né? Então, ela quis fazer balé, não deu certo, ela queria jogar bola, né? Então, ela jogava bola com os meninos, eu deixava jogar bola com os meninos, comprava chuteira, no meio dos moleques lá. Mas eu falava, saiu do campo de futebol, é menina. Vamos lá, delicada, fala manso, entendeu? Então, porque o pai faz essa distinção, o pai. A mãe faz que distinção? Nenhuma. A mãe é tudo beijinho e abraço. Filhinho caiu, ai meu filho levanta, ai coitadinho, ai filhinho, não sei o que, né? Então, hoje a gente vê uma geração de homens que cresceram, que você não sabe se ele está lutando contra a homossexualidade ou se foi criado pela mãe e pela avó. Por quê? Porque quando tem relacionamentos que pai e mãe se separam, geralmente os filhos vão para quem? Para a mulher, ou para a tia, ou para a avó, ou é criado com um monte de menina. Então o que acontece? Ele é criado de uma forma delicada. Então até nesse livro Coração Selvagem, que fala muito de hombridade, ele fala assim, os pais hoje em dia criam os filhos para viver dentro de escritório. Não é para jogar bola, ir para o mato, caçar. Porque o homem era feito para caçar. Hoje não, está tudo dentro do escritório, né? Não pode fazer barulho, tudo comportadinho, não sei o que. Não, então, é costume de moça fazer isso. Eu não estou falando que você tem que ser um troglodita, mas eu estou falando que os homens ficaram tão finos, tão delicados, que é costume de mulher. Entende? Tá cheio de fome à mesa. Então assim, é muito doido essa questão, porque se você já vê que é uma construção há muito tempo. Então hoje nós precisamos trazer hombridade, trazer famílias saudáveis, mas a gente precisa confrontar. Então deixa o moleque lá cair, deixa brincar. Então dia eu estou falando com os pais, semana que vem vai ter o Z-Break, né? Quem é pai de adolescente aí, de Rise and Fall, vai ter lá. Ou quando tem Mega Crew, que é do Dunas. Os pais ficam, ai meu Deus, meu filho, ai ele nunca saiu de casa, ai meu Deus, será que ele vai ficar doente, cheio de gente, ai, será que ele vai se cair, vai machucar? Eu falo assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, pai, mãe. Eu prefiro que minha filha volte para casa tudo ralada, machucada, tossindo, alérgica, mas cheia da presença de Deus. Porque ela não vai lá para descansar. Você quer descansar, você leva para outro lugar. Ela vai lá para ter um encontro com a presença de Deus. Porque meu filho marcado pela presença de Deus, ele vai servir a Deus. Amém. A gente cria filho para ficar dentro do bibelô? Não. Ou então você está na igreja errada, né? Que eu sempre falo para as pessoas, nós somos da Zion, aqui o negócio é diferente, viu? Se for para criar tudo confortadinho, quietinho, aí tem que procurar outra igreja, né? Nós vamos todos se encontrar no céu, só não dá para viver junto aqui na terra. Porque aqui a gente tem que botar os filhos para ralar, a gente tem que botar os filhos para ganhar as nações. Como que ele vai ganhar a nação? Como que ele vai para a África? Como que ele vai... Se você quer criar tudo aqui assim, não vai dar certo. Entende? Agora não dá para jogar de uma vez, tem que treinar. Então, só quero colocar isso, nós precisamos saber o papel do marido, o papel da esposa, como que nós estamos criando os nossos filhos, e mesmo que seu filho seja grande, mesmo que seu filho seja casado, você é autoridade espiritual também para ajudá-lo nesse processo. Eu não sei por onde ele anda, quem não tem filho ou tem filho pequeno, lembre-se, muito pode a oração de um pai e de uma mãe. A minha mãe até hoje ora por mim, ela tem 89 anos, tá bem de saúde, ela fica, meu, você não acha que você tem que, eu acho que eu vejo você no Instagram, pior que ela segue no Instagram, né? Acho que eu vou ter que bloquear a minha mãe. Ela falou assim, cada dia você está num lugar, de manhã você está num lugar, até você está no outro, eu falei assim, cara, você não para, você tem que parar. Às vezes ela falou assim, você está correndo tanto, ela falou assim, você está tendo tempo de ter tempo com Deus, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está escutando de Deus com esse monte de coisa que você está fazendo?
Olha como mãe é, né? Então, quando que um filho deixa de dar trabalho? Nunca. A pessoa quando morre, né? Ou o pai vai primeiro. Mas é isso, gente, tá bom? Então, o que eu estou falando para vocês? Comece a abrir sua visão para aquilo que Deus tem para vocês. Porque se você olhar longe, você vai ver que a gente está brigando por bobagem. O diabo está trazendo essas raposinhas, essas briguinhas, para a gente desfocar e perder tempo. Deus tem muita coisa para a tua família, através da tua família. E não, de novo, nós não estamos pedindo filho perfeito, gente perfeita, marido perfeito, mulher perfeita. Mas nós estamos nos acertando. Então, escolha agradar o coração de Deus. Comunique bem. Ame ao Senhor. Busque sabedoria. Busque conselho, gente. Busque conselho em gente que está a fim de te ver crescer. Não palpiteiro, é conselheiro. Entende? Então vai fazer isso porque Deus é Deus, né? Bom, eu queria só retornar aqui que eu estou vendo algumas perguntas para não deixar vocês sem as respostas, ok? Tem algumas perguntas que vocês estão fazendo, colocando assim, quando a gente tem contas separadas, tá correto? Vocês quando casaram, queriam se tornar uma? Gente, tem uma conta, por que tem que ser diferente? Tem a conta em conjunto. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu tinha uma tia, ninguém grava isso aqui, mas ela fazia as maiores compras do mundo, guardava tudo no carro, quando meu tio saía, ela pegava as sacolas e subia. Isso é errado, é mentira. Voltava do shopping, voltava com o carro entendeu? lotado. Ela vinha com muitas compras e só descarregava as sacolas quando ele saía de casa. Isso é mentira, ok? Isso é mentir para a pessoa. Então, a gente precisa ser transparente. Se você gasta mais, estabeleça com a outra pessoa valores que ela pode gastar. Agora, não tenha contas separadas ou mulheres que às vezes escondem dinheiro na meia porque o marido gasta muito, né? Ou o contrário, porque ele não te dá nada, então você vai retirando de pouquinho, escondendo, sabe? A gente precisa tomar cuidado. Talvez a sua poupança seja em casa, tá tudo bem, mas então não faça as coisas escondidas, sabe? Eu acho que Deus nos tornou uma só carne, um só corpo, um só espírito, é em tudo. Em todas as áreas da nossa vida. Não é só em algumas áreas e na finança, não. Qual o segredo para uma boa comunicação entre o casal? Sentar e conversar. Qual o segredo? Sentar. Às vezes você está esperando que o outro faça. Não, chama ele e fala. Eu falava. E não tem problema isso, não. Vamos, a gente vai conversar. Senta aqui. Olha pra mim. Nós vamos conversar isso. Gente, pedir perdão não é assim, ó, eu tô andando, me perdoa aí que eu fiz um negócio. Não. Lá em casa, às vezes, antes de dormir, eu falava, eu não posso dormir. A gente tinha um combinado. Não vou dormir sem pedir perdão. É quebrar o teu orgulho e botar a carne lá no chão. A gente não tem que segurar o nosso orgulho. Entende? O orgulho foi feito para ser pisado nele. Porque o orgulho, ele destrói. Então, várias vezes o Tito sabe, eu falava pra ele, acende a luz. Ele acendia a luz. Então, ia dormir, eu já estava assim, ó. Eu falava, acende a luz. Ele acendia a luz. Eu falava, olha pra mim, por favor. Ele olhava. Eu falei, eu preciso te pedir perdão. Por quê? Porque eu não podia dormir desse jeito. A gente começa a encobrir coisas na nossa vida e a gente começa a permitir que o diabo use aquilo. Sabe? E pra que você tem orgulho? Pra que serve o orgulho? Me conta. Pra andar altivo? Não serve pra nada. Sabe? Mas às vezes a vontade da carne, a Bíblia ensina que a gente tem que matar a vontade da carne, mas às vezes a gente está deixando ela viver. Por quê? Porque eu não quero pedir perdão. Por que você não quer pedir perdão? Porque toda vez sou eu, e daí? O que é mais importante? Ter minha família saudável ou ficar lutando para ver quem vai pedir perdão ou não? Sabe? Às vezes a gente briga por umas coisas tão pequenas e a gente precisa entender. Deixa eu falar uma coisa de pedir perdão. Quando você vai pedir perdão, você só pede perdão. Parece óbvio, mas às vezes a gente fala assim, ó, eu tô te pedindo perdão, mas eu fiz aquilo lá porque você, aí já começa. Não é verdade? Se a outra pessoa fez 99 e você fez 1, você vai pedir perdão do 1 e não vai acusar os 99. Você fala assim, eu errei nisso aqui, me perdoa. Entende, gente? É só essa frase. Esquece a vírgula, mas não se justifica, é perdão, porque perdão é se humilhar, é falar que besteira que eu fiz, que seja 0,5%, o que eu estou lendo, entendeu? Outra coisa, se a pessoa vai pedir perdão, homem é assim, que eu vou falando de homem que eu sou mais sossegado, eu sou de boa, eu falo assim, amor, esquece isso aí, tá de boa, nem, já te perdoei, ela fala, não, mas eu te pedi perdão, não, nem precisa, tá de boa, sabe que assim, ela fala assim, amor, olha aqui,
quando eu te pedir perdão, você tem que responder, eu te perdoo. Por quê? Porque quem está buscando perdão, o que ela espera da outra pessoa? Eu te perdoo. Não foi nada. Entendeu? Então, quando alguém vem me falar assim, ó, você me perdoa por isso aqui, ó, se for perdão, pedir perdão, eu te perdoo. Sabe por quê? A Bíblia fala que você libera outra pessoa. Libera, A Bíblia não vai liberar outra pessoa, que você fala assim, não foi nada. Gente, não foi nada porque você está mantendo o teu orgulho no lugar, a verdade é essa. E você não quer reconhecer que aquilo feriu você. Então, para manter o orgulho... Olha como que a gente briga por causa do orgulho. A gente defende ele, gente, ele é ruim. É verdade, a gente precisa entender isso. E também, só para terminar esse assunto, é assim, depende do horário também, sabe? Então eu falava para Paulo assim, a gente vai conversar, né? Então, esse momento, às vezes você tem que estar a fim de conversar, porque sim, eu durmo cedo, 10h30 eu vou dormir, é meu horário de dormir, né? Tô tentando, até hoje eu dormi às 10h30 da noite. Só que eu deitava, geralmente eu vou antes de dormir, eu vou deitar, a Paulo assim, ô amor, como que não sei o que? Eu falei, amor, agora é hora de dormir. Né? Ela brincava, ela falava assim, nossa, é tão bom ser casado, né? Porque a gente conversa com as paredes, vamos conversar com o criado mudo. Eu falei assim, amor, não é isso, né? Ou então quando eu voltava para casa, né? Você estava lá em casa, eu chegava, não, amor, você quer? Eu falei assim, amor, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não guardou as 30 mil palavras para falar comigo agora, né? Tipo assim, porque a mulher fala 30 mil palavras no dia, né? Se ela ficou quieta o dia inteiro, ela vai gastar as 30 mil horas que você chegar no trabalho. Eu me arrume uma amiga, né? Entendeu? Tem outra coisa que é sábio, que a Paula sempre falava, ela fala isso para as mulheres. Vocês dão risada da própria desgraça. Gente, deixa sim, falando. Deixa eu contar uma coisa, mulheres. Quando você quer uma solução, você fala com seu marido. Por exemplo, fui fazer a unha, a mulher cortou meu dedo. Aí eu vou chegar e falar assim, nossa, eu chegando pra ele falando, nossa, fui fazer a unha, a mulher cortou o meu dedo. Ele, por quê? Você devia ter falado pra ela, vai na próxima em outro lugar. Onde já se viu você ir num salão e a mulher cortar o seu dedo? É isso que você vai ouvir. Aí você vai virar e falar assim, nossa, mas não era isso que eu queria, eu só tava falando, eu tava comentando. Aí, deixa eu dar uma dica, essas coisas a gente não fala pro marido, essas coisas que a gente faz. Fulana, o que você está fazendo? Nada? Vamos tomar um café? Ciclana, o que você está fazendo? Nada? Vamos tomar um café? Gente, fui fazer minha unha, a mulher colocou. Nossa, que distraída, né? Nossa, já fui lá também. Lá é horroroso. O que eu estou querendo dizer? Você quer solução? Fale para o seu marido, que ele vai te falar para ir para outro lugar para fazer a unha. Você quer só comentar o assunto, sabe? Alimentar? Chama as amigas e vai tomar café, gente. Mas não vai falar com ele, que você vai falar com ele e falar assim, nossa, que grosso, não sabe nem conversar. Tava só falando que a mulher cortou minha unha. Só lá em casa que acontece isso? Entendeu? Porque a gente precisa entender. As cabeças, né? As cabeças. Alguém em casa é prático. Eu não estou dizendo que sempre é o homem que é prático. Eu não estou sempre falando que é a mulher que é enérgica. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando assim, toda casa, alguém é emoção, alguém é razão. Entende? Então, aqui em casa, eu falei, eu sou engenheiro racional japonês. Eu quero solução rápida. Uma solução rápida. Então ela falou, aquela funcionária. Eu falei, amor, você não falou dessa funcionária semana passada? Meu, falando de boa, ou manda embora, ou sei lá, fala alguma coisa, só não vem reclamar pra mim. Você só comentar, marca com as amigas, vai tomar Entendeu? café. Eu falei assim, só não fala pra mim, já teria a solução, você que não quer agir. Ela falou assim, nossa, eu só queria comentar, entende? Então é isso. Ó, deixa eu aproveitar que eu tô correndo um pouquinho pra dar tempo, porque a hora voa, né? Então vamos lá. Gente, o casal cristão não deve. Cadê? Deixa eu voltar para isso, eu lembrei das finanças. Ô, gente, conta conjunta. Eu sempre pensava assim, não, eu vou ter a minha conta, ela dela, porque daí tipo assim, ela não vai gastar o dinheiro. Mas é diferente, porque se a conta é conjunta, ela vai ver que não tem dinheiro para gastar. É verdade. É verdade, gente. Porque, ó, se eu esconder dinheiro, ela acha que eu tenho dinheiro. Aí você fala assim, amor, olha, tem dinheiro, mas em 3 dias vai dar um vácuo nesse negócio aqui. E, ó, vai cair isso aqui, isso. E você tem que me ajudar até botar, sabe assim, mais dinheiro aqui, entende? Gente, lá em casa não sou eu que gasto não, viu?
Só para terminar esse assunto. Então, o que eu estou falando? Eu sou Gastão. Eu e meu filho, a gente é Gastão. A Paula e a Aline, elas são econômicas. Então, às vezes a Paula falou assim, preciso ir no shopping comprar uma calça. Beleza, sai todo mundo. Né? Saiu eu e a Aline sem nada. Aí eu falei, ué, cadê sua calça? Não encontrei nada. Eu falei, nossa, eu tô com 2 sacolas. Eu queria comprar nada, comprei 2 sacolas. Eu falo, eu tenho que ir sozinha, porque senão não dá. Ó, olha só, como podemos continuar nos amando, desejando um ao outro, à luz da Bíblia, até envelhecer? Gente, não envelheci ainda, eu não sei. Tô brincando. É o seguinte, amando ao Senhor, né? E o que é importante? Vocês juntos caminharem com o Senhor. Gente, deixa eu falar uma coisa. A igreja, ela é uma escola. Vocês não têm ideia como a igreja é uma escola. Você aprende a falar em público. Quando você vai fazer parte de um congresso no trabalho, você tem muita liberdade para falar. Quando você está na igreja servindo, você tem muito mais habilidade onde você for para ensinar. Então, sirvam juntos na igreja. Vocês não só terão assunto, mas vocês vão repartir aquilo que o Senhor está fazendo, os milagres, os sinais, maravilhas. Se você quiser ser líder de link, então nem se fala, porque você vai ser esticado nos milagres, na fé. Ou vocês acham que o líder de link ele faz pirim-pim-pim e tudo acontece na sua vida? Não, gente, é oração, é jejum, busca pelo Senhor. Vocês estão entendendo? Sem a gente perceber, quando a gente serve junto, a gente cresce juntos, saudáveis. As picuinhas da nossa vida, elas começam a ficar de lado, porque a gente tem pessoas que a gente está cuidando e acompanhando para que elas cresçam e amem ao Senhor. Tá bom? Aí aqui, ó, o casal cristão não deve fazer, o que o casal cristão não deve fazer na hora do sexo? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem criança aqui? Pequena? Não, né? Mas é só neném, ok. Sexo oral é pecado, sexo anal é pecado. Quando vocês fazem o Raízes, vocês renunciam qualquer tipo de sexo imoral ou imoralidade sexual relacionada a sexo oral e sexo anal. Por quê? A palavra de Deus fala que o Senhor fez o nosso corpo, cada parte do nosso corpo com uma função. A nossa boca é para estar em lugares limpos. O que sai tanto do seu organismo, tanto pelos órgãos genitais, é coisa suja. Xixi, cocô, menstruação, é nesse lugar que você vai pôr a boca? Olha o que eu quero dizer para vocês. A palavra de Deus, ela fala sobre a perversão. Sexo oral e sexo anal é perversão. Um cara homossexual, por onde ele faz sexo? Começa por aí. Os homossexuais, como que eles vão fazer sexo? Praticar o sexo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É perversão, o diabo usa isso. A nossa boca não foi feita. Olha só, eu fui fazer um estudo sobre pornografia, porque eu estava com algumas pessoas para ajudar. E aí eu falei, Deus, tem que ter algo bíblico, que a palavra fala sobre ser puros, mas também tem que ter algo natural para eu ajudar essas pessoas. E eu comecei a pesquisar e estudar, para vocês terem uma ideia, é tão sujo que eu tive que um dia falar assim, Tito, ora comigo, porque eu estou me sentindo imunda de ler o negócio. De tanto gente que perde trabalho porque ela fica viciada em pornografia. E eu quero te dizer uma coisa, quando eu comecei a estudar, e ele traz muito esse lugar, sexo oral, sexo anal são sujos. Quando você pratica, você está praticando perversão. Outra coisa, quando você olha os homossexuais, eles usam tanto os órgãos, eles usam os órgãos genitais para pôr a boca, porque é a forma de fazer sexo que eles encontram. E para nós, como igreja, e eu estou dizendo para nós como Zion, porque isso é doutrina de cada igreja, ok? Porque a Bíblia não é clara. Não vale tudo no casamento. Cuidado com o que você anda usando como brinquedinho durante seu sexo. O que você está vendo para usar e trazer isso para o seu relacionamento. Às vezes você era um cara ou uma mulher que vivia com a pornografia, revista pornográfica. Agora você casou, você quer pegar aquilo que você tinha lá e trazer para dentro do seu casamento. Cuidado. Perversão. Só ler aqui. Romanos 1, de 20 a 27, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
tem sido visto claramente e tem sido compreendido pelas coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ele está falando de imoralidade aqui, porque depois ele fala assim: trocaram a glória de Deus imortal por imagem. Então ele está falando da idolatria. Depois, versículo 24, Romanos 1, 24, diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Depois ele fala no versículo 26: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. O que é a natureza? Reprodução. É pênis na vagina. Ponto. Entende? Versículo 27. Então isso é contrário à natureza, tudo que foge disso. Versículo 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Isso aqui não sou eu que penso, não é a igreja que pensa, é a Bíblia que fala. Então, porque infelizmente tem gente que fala: não, o meu pastor falou, dentro das quatro paredes vale qualquer coisa. Falei: tá, então fala para ele qual versículo que ele está embasado, porque eu tenho vários versículos que falam que aqui é um leito sem mácula, é um negócio que você tem que fazer em consentimento. Outra coisa que ele fala aqui, ele fala assim, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, 6 fala assim, está falando da imoralidade também, e sobre o que pode e o que não pode. Ele fala assim: nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem se aproveite dele. O Senhor castigará todas essas práticas, como lhe dissemos e asseguramos, porque Deus nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, que é as coisas da palavra de Deus, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Santo Espírito. Então aqui está falando assim: ninguém prejudique o seu irmão, né? Quando às vezes ele está falando assim: se a pessoa não quer, não faça, porque tudo que outra pessoa não quiser e você fizer é violência. Entende? Então, gente, de novo, aqui fala que Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Então tem sim como fazer, tem sim como ter prazer, mas da forma que também agrada o coração de Deus. Então é importantíssimo que a gente saiba e que a gente ensine as verdades da palavra e que a gente seja claro, português claro, gente. É que aqui tem mais gente mais adulta, mas a gente falou lá no Greenhouse, lá a gente rasga o verbo lá. Entende? Porque assim, é muita sujeira, é muita imundície, e o que acaba com a unção, o que acaba com a presença de Deus nas nossas vidas, conforme está escrito aqui, é a impureza moral. Tá bom? Bom, vamos lá. Quando o casal fica muito tempo sem se relacionar, o que fazer? Na verdade, eu estou entendendo aqui que isso aqui é sexo, o que a pessoa está falando. Então, o que fazer? O que fazer é sentar com a pessoa e falar: aí, o que está acontecendo? Se não é comigo, você está fazendo com quem? Alguma coisa está errada. Gente, você está casado, não tem relação sexual ativa. Eu vou te dizer uma coisa: ou você está vendo pornografia, ou você está saindo com outras pessoas por aí, e a sua mulher ou seu marido não está sabendo. Você está alimentando a sua carne em algum lugar. Então, ou você está com algum problema, então abra para o seu marido, ou abra para a sua esposa. Entende? Alguma coisa está errada. Tá com impotência, sei lá o que, vai ao médico, avisa a pessoa. Gente, se nós somos a comunicação precisa ser uma também. A gente precisa verbalizar isso, porque se você não faz, às vezes você está com um problema físico, a mulher deve estar achando que você está saindo com outras por aí. Aí começa a azedar o relacionamento, por imaginar algo que não verbalizou. Então verbalize, pergunte para a pessoa: o que está acontecendo que você não me procura mais? Estou te achando, você está dormindo com a camisa do vereador. Querida, vá lá comprar um pijaminha bonitinho, entende? Vai se arrumar, não, de verdade, tá? Não toma banho, vai tomar um banho, passa um perfume. Não, de verdade, gente. Gente, a gente já teve que falar com pessoas para tomar banho. Ou então lavar a roupa e pôr para secar, ou comprar uma secadora pequena e secar para não ficar cheirando ruim. A gente já teve que falar. Porque às vezes tem pessoas que não têm pai e mãe, não tiveram, a gente tem que ensinar.
Agora, gente, a gente precisa comunicar uns com os outros, tá bom? Como lidar com familiares de outras religiões sem ofender e poder levar Jesus para eles? Primeira coisa, a palavra do Senhor fala que por amor ao Senhor, a gente não vai fazer determinadas práticas. Vou dar um exemplo. Tinha uma amiga minha, não sei se era coreana, japonês, chinês, sei lá, mas era oriental. E ela falou que quando uma pessoa falecia, a família levava comida no altar. E aí chegava lá, tinha uma aguinha, que eu não sei exatamente, estou dando o nome de aguinha, mas não sei o que é, que molhava e passava na cabeça das crianças. O que é isso? Você está benzendo. Você está expondo seus filhos a outros deuses. Mas, pastora, se eu não fizer isso, é da nossa cultura, vai ofender. Querido, com todo respeito, eu vou te dizer, que ofenda. Porque o meu filho serve ao Senhor. E se Deus me colocou e hoje eu tenho entendimento, eu tenho que chamar a pessoa depois e falar, olha, meu filho não vai fazer essa prática, mas eu quero te explicar. O Senhor, Ele cuida dos meus filhos. Eu não sirvo mais, eu estou aqui por honra, mas eu não vou benzer os meus filhos com aquela água que é consagrada a um determinado Deus que não é o nosso Deus. Vocês estão entendendo? Às vezes vai ofender outra pessoa, às vezes pode ofender outra pessoa. Mas não é que eu estou ofendendo porque eu quero. Eu não posso ofender o meu Deus, porque eu estou me sentindo, que eu tenho que honrar os meus pais. A Bíblia já fala que vai ter alguns momentos que nós vamos desonrar. Mas isso não quer dizer que eu estou desonrando porque eu quero puni-los de uma forma ruim. Mas é porque aquela honra que eles querem que eu preste vai ofender ao Deus que eu sirvo. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa tomar cuidado para não ceder em algumas coisas. Por exemplo, a minha família é católica roxa. E aí, tinha um terço. Os meus filhos não passam terço. Ah, mas é só passar aqui. Não, não é só passar aqui. Isso aqui espiritualmente tem um peso muito grande. Os meus filhos não passam terço. Entende? Uma coisa, outro dia a gente foi num enterro, já 2 enterros que eu vou. Tinha que acender incenso. Geralmente quem é budista, shintoísta, aquelas coisas do incenso, né? Então eu fui no enterro por zelo a pessoa, né? Que estava lá. Aí ele chegou lá e ele falou, pastor, todo mundo acende um incenso aqui porque é cultura. Eu falei, tá, muito obrigado. Aquilo lá não é cultura, né? Ele na ignorância dele está achando que acender incenso é cultura. Não, isso aí é idolatria, é outra coisa. Entendeu? Acender vela, não acendo incenso. Eu vou no enterro, mas eu não acendo. Então, ainda lá dentro ele me mandou um WhatsApp, pode ir lá acender um incenso. Eu falei, ok, obrigado. Não fui. Entende? Se ele me perguntar, eu vou falar, mas eu não vou chegar lá e falar assim, cara, se foi lá, isso é errado. Não é tradição de família, isso é idolatria. Precisa estudar melhor o que está acontecendo. Você vai trazer Okay? de uma forma amorosa, mas não faça. Agora, eu fui no enterro, tá bom? Então, por exemplo, eu vou em casamento dentro da igreja católica, eu vou, mas eu não iria num casamento dentro de um terreiro, não iria, tá bom? Umbanda, não iria, tá bom? Então, eu vou num batizado de uma criança, eu vou. Eu sei que aquilo lá não tem sentido, mas se eu sou, sei lá, eles falam padrinho ou madrinha, né? Eu vou lá porque eu vou ser o padrinho daquela criança, queira ou não, ele está me dando uma autoridade para estar ali. A hora que ela crescer, eu vou falar, eu sou padrinho dela, beleza, você vai até ser um canal de Deus na vida daquela pessoa, então eu vou, entende? Agora, por exemplo, outro dia, uma pessoa falou assim, a minha amiga vai casar com uma outra amiga, mulher com mulher, casamento. Eu posso ir no casamento? Não. Porque você não concorda com aquilo, então você não vai. Então ela falou assim, mas eu não posso nem orar com ela, não, que você vai orar com o negócio que Deus não abençoa? Se Deus não abençoa, você não vai. Eu falei, agora, o que você pode fazer? Chamar sua amiga sozinha na sua casa e falar assim, olha, eu sou sua amiga, eu gosto pra caramba de você, mas assim, eu não concordo com isso que você está fazendo, porque vai contra os meus princípios cristãos, ok? Não tem nada a ver que eu não te amo, que eu te odeio, não. Eu amo você, mas não concordo com aquilo que você está fazendo. Por isso que eu estou te chamando aqui, você toma esse chá comigo aqui, almoça aqui, mas assim, não tem como eu celebrar com você, não tem como eu me alegrar com você, porque Deus não se agrada disso. E assim, eu sei que é difícil eu falar isso para você, mas de novo, se você quiser ser minha amiga a partir daqui, ótimo,
mas assim, eu quero continuar sendo sua amiga, só quero deixar claro, explícito, que eu não concordo com isso. Você entende o que está acontecendo? Porque às vezes a pessoa fala, tá, mas aí eu posso orar por ela? Você vai orar por quê? Não tem, só se ela for ter uma revelação para largar isso aí. Outro dia tinha uma pessoa na igreja, que era um casal, uma moça cristã, recém-convertida, levou o noivo muçulmano, e eles iam casar no cartório. Então antes de casar, ela quis ter um momento para conversar. Então eu falei, vamos ouvir o muçulmano, né? Eu falei, olha, deixa eu falar, aqui é uma igreja, eu sou pastor da igreja, e tudo que eu falar aqui é baseado na Bíblia, tá bom? Então você está aqui, desculpa se eu vou te ofender, mas eu preciso trazer para ela verdades da Bíblia, porque é ela que convidou vocês aqui para uma conversa. Eu falei, o que é salvação para você? Ele falou, salvação para mim é se a gente crê no livro. Eu falei, então já começa aqui, não é a Bíblia, é o livro, o Alcorão é diferente da Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia, então começa aqui a diferença. Tá, e segundo que vai ter salvação quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, ele vai vir nos salvar. Falei, não vai vir salvar ninguém, Jesus vai levar os salvos. E quem é Jesus para você? Porque aqui na nossa salvação é morte, derramamento de sangue, cruz. Aí é salvação porque Jesus perdeu os pecados. Quem é Jesus para você? Não, Jesus é mais um dos profetas. E a gente não crê que ele ressuscitou, porque sei lá o que aconteceu, lá não sei o que, entendeu? Então assim, eu falei só para a moça, falou, você está vendo que não é a Bíblia, então tipo assim, você vai casar com ele, você tem que submeter a ele, tá bom? Só para te avisar que você não comemora mais Natal, porque não tem Jesus, nascimento de Jesus, não tem mais Páscoa, porque não tem morte e ressurreição na Páscoa, livramento, não tem mais Santa Ceia, porque é corpo e sangue, não tem mais nada disso aí, tá bom? Então assim, tipo, às vezes as pessoas acham que é igual, semelhante, não tem nada de semelhante, assim como não tem nada de semelhante às práticas imorais com as práticas que Deus nos criou para ser, tá bom? Então gente, nós precisamos ser esclarecidos, não pode ser topeira não. Para de amar todo mundo do jeito que é, você tem que amar todo mundo do jeito que é, mas você precisa ter a verdade clara na tua vida, senão você é mais um propagador das abobrinhas que está ouvindo. Não, e Jesus ele fala que às vezes a gente teria que negar pai e mãe. Não estou falando que é para você negar o seu pai e sua mãe, mas às vezes o que ele está querendo dizer negar? Quer dizer que eu não vou estar de acordo com o que eles vão fazer, mas por causa do nome de Jesus. Gente, isso é carregar a cruz. Às vezes é um preço. Agora a escolha é sua. E não é ser mal educado. E não é ser mal educado. Aqui a gente fala assim brincando, mas a gente tem que usar do amor, mas mesmo eu amando a pessoa, eu preciso me posicionar. Tá bom? Tem uma pergunta última, porque a gente precisa encerrar, que diz assim, um dos maiores problemas do nosso casamento são os nossos parentes. Eu devo mudar de casa? Eu não sei, se você não mora perto dos seus parentes, se você mora na casa dos seus parentes, com certeza já devia ter mudado faz tempo. Mas porque a Bíblia ensina isso, né? Abraão, né? E o que o Senhor fala? Deixará a sua parentela. Por quê? Justamente para não ter as confusões nas casas. Né? Agora, olha uma coisa que eu quero te dizer. Não saia de uma casa. Se você mora próximo, né? Que às vezes não é na mesma casa, tá dando confusão. Você tem que estabelecer os limites. Entende? Você e o seu marido, vocês precisam conversar. Se é a família do meu marido, eu vou falar, você conversa com a sua família. Mas a gente precisa estabelecer limites. Se é a minha família, eu estabeleço limites com a minha família. Olha, vocês estão indo... Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A minha sogra é super querida, mas ela não tinha noção. Tipo, às vezes a minha cunhada tinha acabado de casar, o que ela fazia? 8 horas da manhã no domingo. Ia lá, oi, vim aqui para almoçar com vocês, tal. A minha cunhada falou, mãe, agora eu casei, não dá para você vir qualquer horário em casa. E outra, sem avisar. E a mãe falava assim, já deixa meu nome na portaria para eu não precisar avisar. Eu falei, não, eu quero que você vai chegar. Ela falava para mim, Paulo, avisa o porteiro que eu posso subir. Eu falei, não, você não pode subir. Na casa do meu pai, na casa da minha mãe e do meu pai, é que negócio, sabe que um quer ajudar o outro? Então meu pai e minha mãe sempre falavam, ó, já me deixa a chave de não sei o quê. Não, de chave de nada. A casa é minha, ninguém vai entrar sem minha autorização. Entendeu? Claro, vai viajar, você não vai estar aí, você deixa a chave. Mas, gente, isso que eu quero falar assim, pai e mãe não tem limite, não tem noção. E se você deixar, vai ter um problema aqui, ó. Aqui, entendeu? Então a gente falou assim, vocês são sempre bem-vindos, desde que venham na hora que eu quero.
Tá bom? Então a gente sempre fala, né? Não more tão perto que a pessoa venha de chinelo, nem tão longe que venha de mala, né? Porque vai ficar uma temporada, né? Então, é assim. E mesmo se vir ficar uma boa temporada, você fala, ó, na minha casa você pode ficar uma semana. Você vai ficar mais que isso, ó, tem hotel ali, tem a pousada lá. Homens acham que a mamãe não atrapalha. Atrapalha. E eu tô falando que minha sogra é viva e eu falo pra ela. Ela fala assim, ai, a irmã do Tito, né? Ela fala, ai, a Grace fala que eu incomodo. Eu falei, isso, ela incomoda. Ela falou assim, não, eu não incomodo, não. Olha só, a senhora foi ralar a cenoura. Que lado do ralo que eu falei que era pra senhora usar? Aí ela fala, do ralador. Ela aí o lado fino. Eu falei, qual a senhora usou? Ela, o grosso. Eu falei, então, tá vendo? A senhora tá na minha casa, tem que fazer o que eu quero. Na sua casa, eu vou fazer do jeito que a senhora quer. Eu falo brincando com ela, porque a gente já acostumou a conversar. Mas a gente precisa falar. Agora, gente, é porque eu tenho liberdade. Não vai sair falando que a sua sogra... Outro dia uma pessoa, ela deu esse exemplo, né? Não vai dar certo. Ela fala rindo e tal, o pessoal falou, não, mas você falou que falava assim, eu falei também. Eu falei, meu Deus. Mas é uma boa, né? Eu tenho liberdade hoje para falar com ela, entende? Então, você, se é no caso com a minha sogra, ele tem que falar com ela. Entende? Porque atrapalha. Uma pessoa diferente na sua casa vem passar uns dias, não fica cansativa às vezes? É a mesma coisa. Então a gente tem que saber os limites. E se a pessoa não sabe, quem ali é do lado da sua família tem que estabelecer. Deixa eu falar rapidinho um minuto aqui. Criação de filho. Gente, filho precisa ser disciplinado. Tá bom? A Bíblia fala, o pai que ama, disciplina. Gente, é menos conversa, mais tapinha. Não é descarregar raiva, mas é disciplinar. Quando o Pedro era pequenininho, usava fralda ainda, ficava fazendo birra. A Paula disciplinava e eu só assistia. Aí um dia ela falou assim, amor, você vai ter que disciplinar também. Porque eu apanhava muito do meu pai, então eu criei meio traumatizado. Eu falei, não vou bater no meu filho porque eu apanhei muito do meu pai. Daí ela falou assim, vai lá e dá um tapa nesse menino porque ele não vai melhorar. Eu fui lá e falei assim, Pedro, não é pra fazer. Daí a Paula falou assim, meu, se for pra tirar pó, tirar pó não resolve. Ela falou assim, você vai, tira a calça, tira a fralda, bumbum foi feito para bater, né? Na cabeça, na mão, no bumbum. Vai lá e você bate para deixar vermelho. Ó, é nesse ele barulho. tinha 1 ano. Tá? Deixar vermelho. Por quê? Gente, o que você não disciplinar agora, você vai chorar depois. Outro dia minha filha mesmo estava chorando, mesmo adolescente, eu falei, Aline, eu vou te falar uma coisa. Eu prefiro você chorando agora do que eu chorando depois. Gente, os filhos precisam ser disciplinados. Eu tô vendo um monte de pai correndo atrás de filho. Não, aqui tá, vocês nem trouxeram os filhos, né? Tá tudo quietinho assim, né? Gente, o filho é seu, é você que cuida. Não é a cuidadora, não é a babá, não é a mãe, não é a avó, é você, o filho é teu. Eu sei que tem casos, mas assim, aprenda a disciplinar o seu filho. Deixa eu falar aprenda uma a ter coisa. autoridade. Você vai na casa de alguém, a pessoa não tem que tirar as coisas dela porque o seu filho tá ali. Eu falava combinado em casa. Se você puser a mão em algo de alguém, deixa eu falar uma coisa, eu sou pedagoga formada. Criança sabe o que está fazendo. Com 1 ano, um dia o Pedro nem falava. Sabe o que ele fez? Ele pegou o boneco dele, botou no canto da parede. Aí eu vi que ele aprendeu o castigo, porque ele fazia assim, ó. E aí ele virava e o que ele está dizendo? Pôs ele de castigo e ele foi levantar. A professora virou e falou, fica sentado aí. Ele aprendeu que era castigo com 1 ano. Então ele sabe, abaixe na altura dele, fale com ele. Gente, ó, criança, ela tem que obedecer. Ai, mas o meu filho, ele tem hiperatividade. Desculpa, cuidado para hiperatividade não ser falta de educação e você tá usando um nome bonito. Ele é líder. Ele é líder. Não, ele é mal educado mesmo. Agora você é mal educado, você vai liderar quando você for adulto. Quando ele for adulto, ele vai ser líder. Agora ele é só criança que precisa ser disciplinado. Porque um bom líder é um líder que tem disciplina e assim aprende a obedecer. Gente, deixa eu contar uma coisa. Eu e você, às vezes a gente passa por momentos de dor na nossa vida. Mas o Senhor está nos disciplinando. Deus Pai. Deus Pai está nos disciplinando para a gente aprender a lidar com algumas coisas. Se nós passamos por momentos de dores, por que o nosso filho não pode passar? Deixa eu falar uma coisa. Nunca se estudou tanto sobre emoção e sentimentos e nunca se teve tanta gente doente. Sabe por quê? Porque a gente está justificando falta de educação, indisciplina, carência, com nomes e termos bonitos psicológicos,
com doenças psicossomáticas, porque a gente não quer disciplinar a criança. Sabe por quê? Eu tenho dó, pastora. Querido, se você tem dó agora, o que você planta agora é o que você vai colher lá na frente. O meu maior medo era ter filhos adolescentes mal educados. Às vezes eu quero um filho como o do fulano, mas eu não olho o que o fulano está fazendo para disciplinar o filho dele. Então é importante a gente olhar. Às vezes vai doer agora, mas pensa que você está plantando para o futuro. Só para terminar aqui, não seja carente do amor do seu filho. Eu nunca vi uma geração de pais tão carentes de... Fala que ama o papai, fala que ama a mamãe. Gente, outro dia eu falei com meu irmão, eu tenho mais de 50 anos, meu irmão também é mais velho. Ele falou assim, nosso pai nunca falou que a gente amava ele. Ele nunca falou eu te amo. Ele nunca perguntou pra gente se a gente amava ele. Ele estava pouco ligando se a gente amava ele. Ele sabia de uma coisa, eu estou demonstrando amor, eu estou pouco ligando se você me ama, mas eu estou te criando para você ser forte. Entende? Hoje assim, eu não posso fazer nada porque o filhinho pequeno, eu não te amo, seu chato. Não, filhinho, eu já bato na boca. Aí, uma vez, só para falar assim, eu nunca bati na boca do meu filho, mas uma vez eu falei assim, eu vim com um prato de comida, ele tinha 5, 6 anos de idade. Coloquei na mesa. Ele falou assim, credo, que nojo. Eu tirei a comida dele e falei assim, Pedro, você vai pro seu quarto, era 11 horas da manhã. Você vai pro seu quarto, você só vai comer amanhã. Tá bom? Vai pro seu quarto. Se tiver fome, você toma água. Tá? Beleza. Não morre não, cara, gente. guardei a comida na geladeira. Passou o dia inteiro o moleque na água. Chegou a noite, ele dormia cedo, mas chegou 11 horas da noite, ele não conseguia dormir de fome. E eu falava assim, eu sei, criança pode durar 3 dias sem comer que não morre. E aí, ele chorando de fome, de dor de sono, eu falei assim, vai, você não quer comer, agora vai comer amanhã. Chorando, daí eu falei assim, demorou de hora, que foi mais quase 11h30, meia-noite, eu falei, vou falar uma coisa pra você. Você nunca mais, você vai reclamar dessa comida que eu vou colocar na sua mesa, você vai comer tudo. Você tá entendendo? Eu falei assim, a sua comida que você não quis 11 horas da manhã, tá lá na geladeira, dura que nem cachorro come. Mas eu vou pegar aquela comida seca, dura, eu só vou esquentar e você vai comer. Voltei lá, ele comeu tudo. Entendeu? Então, gente, sabe o que é? Não existe filho rebelde, não existe filho mimado, existe pai sem disciplina. A culpa não é do seu filho, é sua, pai. Então não vem reclamar, aquele monte de gente que está reclamando do seu filho, não é que ele é imperativo nada, é você que está sendo mole. Tá bom? Então, gente, desculpa te dizer, mas assim, nós estamos lidando com uma geração de crianças e adolescentes mal educados, que dá vontade de pegar o pai para bater, não o filho. Entendeu? Então, eu só estou falando isso porque é um reflexo dentro da igreja. Não estou nem falando fora do condomínio. Eu estou falando dentro da igreja. Pais que não têm princípios cristãos e estão alisando o filhinho e deviam estar disciplinados, tá bom? Então, terminando com esse assunto super feliz e alegre, são 4h10, eu espero que tenha sido bom. A gente tem que, porque eu tenho compromisso 5 horas e as pessoas, alguns aqui também, mas obrigado pela oportunidade. Tem muita coisa, nós não temos filhos perfeitos, nós não somos perfeitos, nossos pais não foram perfeitos e Deus não está procurando ninguém perfeito. Deus está procurando pessoas que têm um coração ensinável, que aprendem a se arrepender e estão diante de Deus aprendendo, tá bom?